Seja bem-vindo ao Cartaz. Neste programa falamos sobre música e sobre a estreia de Yolanda no Porto e recebemos Eduardo Robalo, o autor que homenageou o pai através da curta-metragem O Palhaço que há em Nós. Olá, bem-vindos. Vamos começar pelas senhoras, pela Yolanda e por esta estreia no Porto. Em que fase de preparativos é que está este concerto? O que é que tem pensado para esta apresentação? Então, nós estamos agora a começar os ensaios, na verdade. Estamos a preparar, na verdade, os ensaios. Vamos começar a ensaiar na próxima semana. Tem sido, para mim, inacreditável estar a fazer uma data como a Casa da Música. Eu nunca entrei na Casa da Música, isto é uma curiosidade. Porque nunca surgiu, já passei toda uma experiência. Sim, já passei por fora e muitas vezes quando vou ao Porto, mas nunca surgiu uma ida dentro da Casa da Música, portanto vai ser assim meio surreal. E vai ter esse simbolismo também. Sim, exato, vai ficar marcado. E Eduardo, ligando aqui também à sua curta-metragem, esta homenagem ao seu pai, como é que lhe surgiu esta ideia? Bem, aproximando-me de ti, ao Porto, no fundo, esta ideia nasce no Porto. Eu estava a ouvir um concerto de música clássica e de forma bastante espontânea e natural começaram a surgir algumas ideias. Eu que tinha algum interesse pela área do cinema, mas que não pensava tão depressa fazer alguma coisa. E pronto, acabei por sair de lá. Tudo estava-me a fazer sentido na viagem de carro e fui logo ligar à minha equipa. Cheguei a casa e praticamente não dormi essa noite e comecei a escrever a história e foi a partir daí. Pronto. Que engraçado. As músicas também nascem assim, mais ou menos? Na verdade, depende. Eu nesta fase não tenho escrito tanta coisa porque estou muito mais focada nos concertos e na parte de... E porque lançou um EP recentemente? Sim, também. Exato. Lancei o meu segundo EP de originais. Mas eu acho que sim, surge um bocado Depende de cada situação. Cada situação é uma situação diferente. E na verdade eu já quis ter estudado argumentação quando estava a decidir o que é que ia fazer depois do secundário e depois acabei por ir para a música e começar a escrever canções. E acho que surge, sei lá, numa viagem de carro surge uma melodia, uma letra, eu vou apontando, às vezes gravo no telemóvel. Inclusive, se estiveres em tour, não desperdiças se vier. Nunca. E muitas vezes nós juntamos no soundcheck ou quando já estamos no camarim em preparações para o espetáculo, acaba por alguém pegar numa guitarra. O meu guitarrista está sempre com a guitarra. Há aquele clichê da malta que toca a guitarra, está sempre com uma guitarra na mão. E é real. Mas é muito fixe porque acabamos por conseguir às vezes escrever coisas que surgem do nada e que aproveitamos para depois levar para o estúdio para escrever depois e gravar a sério. E esta foi uma ideia que o Eduardo teve em 2023, começaram foi. A gravar mais ou menos um ano depois, não Sim. foi? Ou seja, houve aqui uma grande fase de tempo contra toda a minha ansiedade, em que nós decidimos não avançar com o projeto porque queríamos investir em determinado material que custava muito dinheiro para conseguirmos entregar aquela qualidade que procurávamos ter. Ou seja, eu achei que esta história que já estava desenvolvida merecia ter determinada qualidade. Então esperámos por dezembro, foi 2023, foi a altura em que fizemos esse grande investimento e em janeiro gravámos durante uma semana. Foi muito difícil convencer o seu pai? Não, foi fácil. Eu acho que lhe fiz um favor em fazer com que ele não me pedisse. Não sei se ele alguma vez tinha pensado nisto ou não, mas foi fácil. Ele alinhou logo. Então já voltamos à conversa. O Cinema Ideal recebeu a Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura no ano em que celebra 10 anos da reabertura. A sala é a única no Centro Histórico de Lisboa. Um processo digital que é repetido 2 a 3 vezes por dia, substituindo as tradicionais bobinas. Uma troca que aconteceu em 2014, quando o Cinema Ideal foi recuperado e renovado para criar uma nova relação com o público. Além de procurarmos que a programação ao mesmo tempo seja bastante diversificada e para todo o tipo de públicos, sessões para miúdos e para pessoas mais velhas, ter muitas sessões em que estão presentes realizadores ou atores ou outras pessoas que vêm conversar sobre os filmes e que é tudo isso que dá um bocadinho a identidade própria do cinema. Foi em 1904 que na Rua do Loreto nascia o Salão Ideal, a primeira sala concebida para cinema no país. Com diversas transformações e nomes ao longo dos anos, Piolho do Loreto, Cine Camões e Cine Paris nos anos 90, que se tornaria na fase mais decadente, culminando no fecho no início do século XXI. Nos dias de hoje, como Cinema Ideal, os desafios continuam. O grande problema que enfrentamos hoje em dia é a destruição do centro de Lisboa.
a turistificação tremenda porque o centro de Lisboa está a passar e a incomodidade que as pessoas sentem até chegar cá. Fará ainda sentido ter um cinema como este neste espaço da cidade quando os lisboetas ou os portugueses que vêm a Lisboa se sentem desconfortáveis para cá chegar? Essa é que é a grande pergunta. A falta de apoios públicos ao setor é outra das dificuldades. Os últimos 50 anos, desde o aparecimento da televisão, que se diz que o cinema vai acabar. E agora, sobretudo com a pandemia, o streaming, as plataformas, é claro que trouxeram uma notoriedade muito grande a isso. Aquilo que se nota um bocadinho em todo o mundo é que as pessoas vão vendo coisas em casa, veem mais coisas, mas não deixaram de ir ao cinema. E o que era preciso era que houvesse uma política de criação de novas salas ou de recuperação de salas antigas e que a articulação fosse feita entre o Ministério da Cultura, as autarquias locais e pessoas interessadas em dedicar-se a esta atividade. É só questão de ter da vontade política que não tem existido. Através da Medalha de Mérito Cultural, o Ministério da Cultura quis reconhecer a história, mas também o trabalho de reinvenção nos últimos 10 anos do cinema ideal. E o filme português Sempre estreou-se no Festival de Cinema de Veneza, na secção paralela Dia dos Autores. Através de imagens de arquivo, a longa-metragem aborda o 25 de abril de 1974 e a construção de um novo país após a Revolução dos Cravos. Os serviços de informação da Polícia de Costumes avisam que ontem à tarde um homem e uma mulher se encontraram num bar, alguns na capital, tendo durante o seu criminoso encontro inventado o amor. Um excerto que relembra um país em ditadura e que constrói a narrativa de um marco na história, a Revolução dos Cravos, a 25 de abril de 1974. 50 anos depois, o antes e o após foram contados através de imagens da época. O desafio do filme foi realmente lidar com a diversidade desses materiais e poder construir uma narrativa toda dirigida para o presente. Os materiais são de diversa natureza, as linguagens são diferentes. Não é só o cinema de intervenção, não é só o cinema militante, é cinema de poesia, é cinema de inspiração neorrealista, é cinema de raiz antropológica. É um cinema que percorre diversas formas de narrar e diversas estéticas. Foi uma instalação artística que deu origem a Sempre, um filme que percorre o salazarismo, a PIDE, as ocupações estudantis em 69, o movimento das Forças Armadas em 74, mas também a descolonização, onde as imagens do passado convivem com sons captados em manifestações nos dias de hoje. Muitas das problemáticas da altura, a habitação, a emancipação da ideia de trabalho, a emancipação da mulher, a emancipação do passado colonial e do problema gravíssimo da guerra colonial e do próprio colonialismo, a emancipação que toda a sociedade precisava depois de anos tão complexos e anos de asfixia, diria, era algo que eu queria remeter para o presente como uma possibilidade, quase uma provocação a uma ideia de futuro. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. O filme é, sobretudo, e com a Cinemateca Portuguesa, uma homenagem ao cinema, a sua força e a sua capacidade de expressão e de narração. Da realizadora italiana há 30 anos em Portugal, Luciana Fina, o filme foi apresentado pela primeira vez na edição 81 do Festival de Cinema de Veneza, na secção paralela Dia dos Autores. A programação do Tribeca Festival em Lisboa foi anunciada em Nova Iorque. Na conferência estiveram presentes um dos criadores do festival, o ator norte-americano Robert De Niro, e a atriz Whoopi Goldberg. A Tribeca Enterprises, a SIC, a plataforma de streaming Opto e a Câmara Municipal de Lisboa reuniram-se em Nova Iorque para desvendar a primeira edição do Tribeca Festival em Portugal.
Da programação fazem parte a exibição de filmes premiados internacionalmente, o cinema emergente português e os podcasts mais populares no país. One of the things Tribeca has always done, it's about discovery of new voices and new talent. It's nice to go and meet other actors and performers and people who are doing things and it just makes the world easier. É um festival que tem muito a ver connosco, com a SIC, com aquilo que é a qualidade da SIC e da Opto, e temos muito orgulho em trazer o Tribeca Festival para Lisboa, para a Europa, pela primeira vez. Vamos ter aqui realmente um projeto único que junta a tecnologia e a ciência com aquilo que é a cultura e a arte, mas também com os projetos sociais que temos na freguesia do Beato. Aos debates e conferências com nomes internacionais como a atriz Whoopi Goldberg, a realizadora Patty Jenkins e o ator Griffin Dunne, juntam-se ainda os portugueses Ricardo Araújo Pereira, Daniela Roy e César Mourão. Criado pelo ator norte-americano Robert De Niro e pela produtora Jane Rosenthal, o Tribeca Festival Lisboa acontece a 18 e 19 de outubro no Beato Innovation District. E voltamos à conversa com os nossos convidados. E Yolanda, falando ainda sobre este concerto de dia 1 de outubro, já foram anunciadas as convidadas. Sim. Que peso é que elas trazem para esta estreia no Porto? Olha, foram convidadas que, na verdade, eu sempre admirei, umas primeiro, outras depois, fui conhecendo o trabalho de algumas. Eu, na altura, quando morei em Londres, andava muito focada na música que se fazia lá fora e depois virei outra vez para a música que se fazia cá quando quis voltar, e são vozes para mim inconfundíveis, são pessoas que eu tenho muito prazer de as ter perto, que são amigas também, e vai ser inacreditável para mim poder partilhar o palco com elas, tanto com a Bárbara Tinoco como com a Cláudia Pascoal e com a Marisa, que na verdade foi a última pessoa que eu conheci deste grupo de três maravilhosas, e estou ansiosíssima para cantar com ela ao vivo, e é meio surreal ainda na minha cabeça pensar neste complô que nós fizemos ali. Portanto, estou muito feliz. Sim, e Eduardo, é também surreal os prémios que já venceu com esta curta. Já venceu em Portugal, no Canadá, nos Estados Unidos, na Índia. No Dubai. Honestamente, olhando para outros projetos que eu já tinha visto a promover, os prémios que tinham ganho, os prémios ou as Laurels, alguns deles com poucas seleções, eu tinha algum receio de, ao candidatar-me a festivais, não conseguir sequer uma seleção. Este era o meu maior receio. E eu conto esta curiosidade porque em 2 meses conseguimos vencer 11 festivais, além de ser selecionado. E nós não estávamos à espera disso. Ou seja, quando nós acabamos o projeto, quando eu acabo de editar, eu olho para aquilo e, ok, está bom, isto pode sair, isto não me vai deixar mal, mas daí a estar a vencer da forma como estamos a vencer, não estava à espera, pronto, e felizmente está a correr bem. Estamos a candidatar a cada vez ao mais alto nível, a fazer um maior investimento para entrarmos também nos festivais, e vamos ver como é que corre. Temos muito tempo também, já passou também algum tempo e estamos a trabalhar nisso. E como é que foi dirigir o seu pai? Que ele é o protagonista desta história. O meu pai é complicado. O meu pai geralmente é uma pessoa bastante dominante, é uma pessoa que está habituada a desenvolver os seus próprios projetos, a trabalhar por conta própria, foi sempre assim quase a sua vida toda. Portanto, coordená-lo a ele é um bocado complicado, não é? É um bocado quase sempre as coisas à maneira dele. Eu sentei-me de forma séria com ele antes de gravar o filme e disse-lhe exatamente que procurava que ele me respeitasse nesse sentido, procurando que este filme fosse a minha visão sobre a vida dele. Ou seja, se calhar se o meu pai escrevesse este filme, escrevia em alguns pontos de forma diferente, mas foi esta a forma que eu quis expressar o meu ponto de vista, e de uma forma também bastante dramática e artística. Ou seja, nós no filme, por exemplo, nós não temos uma única fala, um diálogo no fundo, tudo o que é dito é narrado em off. São poemas escritos por ele, pelo meu pai e por um amigo, Rui Café. E, portanto, tendo estes 2 poemas ao longo de uma curta-metragem inteira como o único momento de fala e é em off, acho que isto é muito artístico. E acho que é demasiado profundo e tem muito por onde se pegue, não acho que tenho a certeza que, visto à primeira vez, não há ninguém que consiga perceber tudo o que eu estou a querer dizer, mas acho que alguém que vá, por exemplo, ao evento de estreia da curta-metragem
poderá ter a oportunidade de refletir sobre aquilo que eu também vou querer explicar sobre o filme, porque é que eu fiz isto, porque é que eu fui buscar aquilo, etc. E vai fazer muito mais sentido e vai-te dar também outra profundidade daquilo que é a vida dele, a história dele e o que ele fez pela arte e pela cultura em Portugal. E Yolanda, profundidade é também o que pôs neste segundo EP, Olhar para Baixo? Sim, eu acho que este EP, na verdade, é mais profundo, mas de uma forma mais leve. Sei que isto faz algum sentido. Na minha cabeça faz. No sentido em que é um disco, ou seja, o primeiro eu explorei uma coisa muito mais intrínseca, ou seja, falava sobre amor e na verdade sobre desamor. E depois neste segundo EP eu virei para mim, ou seja, virei para aquilo que eu era, para aquilo que eu queria ser e para o que eu via que era a minha vida no momento. E como a minha vida deu assim uma virada grande, eu tive essa necessidade de poder escrever algo que fizesse sentido com aquilo que eu estava a viver no momento. Então fui explorando algumas dinâmicas minhas, alguns traumas que eu tinha, coisas mais pessoais, mas sempre sobre o eu. É um EP se calhar um bocadinho egocêntrico, mas eu acho que é sempre importante estas viagens e para mim foi sem dúvida o momento mais importante para fazer esta viagem interior. Portanto é isso, é profundo porque é interior. E já exploramos melhor essas viagens, porque vamos conhecer agora a nova exposição do número 8 de Marvila. Caracola apresenta mais de 60 obras inspiradas em Lisboa. Pode ser visitada até 6 de outubro. Cette histoire d'amour avec Lisbonne a commencé suite à la proposition de la galerie Ana Laura de m'exposer au Portugal, ce qui a nécessité différents voyages, je crois 4 fois. Et petit à petit, je me suis plongée dans ces rues, j'ai écouté aussi beaucoup de fado parce que la musique fait partie intégrante de mon processus créatif. A pequena história de Júlio Milhou encontrou uma casa nos antigos e grandes armazéns Abel Pereira da Fonseca, em Marvila. Depois de visitar a cidade e de absorver as tradições que passam do fado para a arquitetura ou a cozinha da cidade, o regresso à França despoletou uma nova criação. De retour en France, parce que sur place, je m'imprègne totalement. Je suis spectateur absolu de ce que je vois. Et quand je suis arrivée en France, ça commence à décanter. Et là, j'ai toutes ces émotions, ces couleurs qui, petit à petit, ont commencé à composer la palette de cette exposition. Uma mostra que junta mais de 60 obras de arte criadas em apenas 3 meses pelo pintor que inaugura a 9ª exposição, com apenas 24 anos, numa área com cerca de 1000 metros quadrados, que foi uma das fontes de inspiração para a exposição Caracola. The architecture was so important. We just felt in love with this space, but after it's true that we have to manage to really present the art pieces the best way we could. What is fantastic is that the artist created all those artworks regard to the space. He wanted really to have a rhythm, and it is like a music, it is like a dance all around the space. D'abord, j'ai eu un peu peur parce que ça fait quand même 1500 mètres carrés et que j'avais pas beaucoup de temps pour réaliser les tableaux. Mais ça m'a aussi beaucoup plu, c'était presque un challenge parce que j'aime aussi travailler sur de grandes toiles, des toiles qui ont la dimension du corps. Et ce lieu était complètement propice pour ce genre d'installation. Alors je l'ai fait avec beaucoup plus de plaisir et c'est la première fois finalement que je peins des tableaux sur mesure pour un lieu. Uma estreia para um novo talento da pintura para conhecer até 6 de outubro em Marvila. E voltamos à conversa, Eduardo, falando mais concretamente sobre esta curta. Que visão é que quis transmitir sobre esta profissão do seu pai, que é palhaço? Bom, eu acho que ao longo deste ano inteiro houve momentos em que eu mudei um bocado a perspectiva que eu tinha para o filme. Inclusive a história foi aos poucos alterada, inclusive já depois das rodagens, já com o material em casa a editar, disse, não, vou cortar isto, não gostei assim tanto, prefiro que isto não esteja do que esteja aqui menos bem, e felizmente não deixou de fazer sentido a história. Então, ou seja, isto foi um constante processo de melhoria, de otimização, mas
Relativamente ao meu pai, aquilo que eu tenho andado a tentar transmitir é que, de alguma forma, por exemplo, nós temos uma tradição, quase todos os anos nós tentamos ver os Globos de Ouro juntos, é uma coisa que gostamos de partilhar, e eu olho para ele e vejo várias vezes triste, frustrado, porque em algum momento da sua vida também se afastou do teatro, do espetáculo, então acabou por ver e ainda hoje vê colegas com muito sucesso ou que já não estão entre nós, infelizmente, e ele vê-se num ponto onde nunca chegou àquilo. E eu acredito que isso possa ser uma frustração, até porque se isso acontecesse comigo eu ficaria frustrado. Eu acho que o reconhecimento, não é? É uma forma de vermos o quão sucesso, lá o que isso seja, é para nós, não é? Uma forma de reconhecimento. É medir. Exatamente. É uma forma prática de ver o bom trabalho que estamos a fazer. E pronto, e no fundo o meu objetivo com isto é ganhar o máximo de festivais possíveis, chegar o mais longe possível e de alguma forma conseguir dar-lhe este reconhecimento e perceber e mostrar-lhe que tudo valeu a pena. E poder também, obviamente, partilhar isto com ele, porque se algum dia tivermos a oportunidade de ir a um festival grande, a uma gala grande e poder pisar o palco com ele e dar-lhe esse prémio, isso seria fantástico, não é? Para mim e para ele. Claro, e falava aí do reconhecimento que é importante ter na vossa profissão. E Yolanda teve esse reconhecimento no Festival da Canção e na Eurovisão. Quão importante foi e quão impulsionador foi esse reconhecimento? Eu diria que para mim o mais impulsionador foi a forma como o festival e depois, obviamente, a Eurovisão e a produção toda e tudo o que eu aprendi e a minha equipa, principalmente, me deram esse impulso para eu poder estar ali e fazer aquilo, porque apesar disto, obviamente, ser um trabalho que nós fazemos, tanto tu como eu, estamos muito focados na nossa bolha e na nossa arte e na minha voz e na tua edição e etc. Eu faço isto porque tenho uma equipa à minha volta que me ajuda muito. Eu acho que isso para mim é o mais importante, antes de qualquer reconhecimento. Para mim o reconhecimento é uma coisa que vem como consequência, como uma consequência positiva no processo todo. Por isso sim, mas eu amo fazer isto e obviamente que amo ser reconhecida e quem diz que não, eu acho que eu sinto sempre que está a mentir. Mas eu acho que para mim é mais importante a viagem e a aprendizagem, sempre. E a melhoria, porque eu sinto que estou sempre em constante autocrítica, não é? Para o que é que eu posso fazer melhor, como é que eu posso escrever isto de outra forma, como é que eu posso chegar a mais público, etc. Bem, já percebi que temos duas pessoas muito autocríticas nesse sofá hoje. Que é ótimo, fazer arte para mim, fazer arte é fazer, ou seja, é literalmente, o produto nunca está acabado. Sim. Nunca há uma canção que eu termine e diga, está incrível. Ou, quer dizer, às vezes está, mas depois, passado 2 semanas, eu vou ouvir outra vez e penso, se eu fizesse isto desta forma, ou da outra forma. Ou na manhã seguinte. Na manhã seguinte, ou depois de entregarem um master final, por exemplo. Também acontece, provavelmente, 97% das vezes. Inclusive, há bocado, quando estávamos a falar lá fora, estava precisamente a dizer que se fosse hoje já estava a começar a curta-metragem de outra forma. Claro, então nós temos constantemente... Mas temos que fechar, não é? Tem que haver uma data final para as coisas. Com certeza. Por falar em fechar, já voltamos à conversa. Agora vamos aqui a mais uma reportagem. O Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, recebe a exposição CISA, Câmara Barroca. É o resultado de uma investigação de 3 anos e reúne 18 obras do arquiteto. Pode ser vista até ao final do ano. Qualquer semelhança com música de câmara não é mera coincidência. Nesta sala do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, o convite é para folhear as partituras e descobrir plantas, desenhos e escritos do arquiteto Álvaro Siza. Catalogamos toda a obra do arquiteto Siza de acordo com uma especificação a partir da do próprio Barre, BWV, chegamos a SWV, e depois há uma parede periférica que envolve toda essa instalação e que tem uma espécie de um percurso sobre a sua obra já acabada, como se fossem quadros de uma exposição, como se fossem pinturas, no nosso tempo, substituídas pelas fotografias. Foi preciso partir muita pedra para a equipa da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto chegar a esta exposição. Foram 3 anos de investigação à procura de um paralelo entre os ideais barrocos e as obras de Álvaro Siza. Por exemplo, 2 réplicas da cidade de Berlim, chama-se Rondel, no fundo é rotunda, e que evidenciam que a cidade barroca tem valores que o arquiteto Siza claramente prolongou. Em alguns momentos da história do trabalho dele, não diria contra tudo e contra todos, mas quase, e um desses valores é o de que a cidade é simultaneamente o sítio do cotidiano, de uma certa monotonia até, depois contrariada pelo interior doméstico das nossas casas, mas também pelos momentos festivos.
Os investigadores fizeram missões para fotografar toda a obra à escala planetária, entre formas, volumes e cores, betão, branco e dourado, numa arquitetura eterna que condensa todos os tempos verbais. A arquitetura do arquiteto Cisa e muita arquitetura não tem tempo e, nesse sentido, está ancorada em ideias que vêm muito mais de trás, como diz a filósofa Maria Filomena Molder, que faz parte do projeto Está Tudo Começado, só temos que continuar. E nós tentamos fazer este Está Tudo Começado, só temos que continuar na investigação arquitetónica, ligando o barroco à arquitetura do arquiteto Álvaro Cisa. Cisa, Câmara Barroca, é uma exposição que reúne 18 obras do arquiteto, dispersas por vários arquivos, num diálogo com as peças do museu, mas também com o pátio do edifício remodelado por Fernando Távora, onde foram colocadas 3 pedras. Uma dessas pedras, por exemplo, é um capitel incrível, clássico, que tem uma inscrição lapidar que diz Gênio. Nós sabemos que o arquiteto Cisa não gosta muito dessa titulação, mas nós achamos que ele merece essa titulação do gênio que trabalha, não do género confortavelmente sentado à espera que lhe surja a inspiração, que isso nós sabemos que ele não aprecia, e, portanto, também quisemos fazer esse sublinhado da sua obra. A exposição vai estar patente no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, até ao final do ano. O programa integra ainda uma conferência, um colóquio e um concerto em dezembro na Igreja dos Clérigos. Vamos agora a algumas sugestões culturais para os próximos dias. Começamos com o teatro. Até ao próximo domingo, o Teatro Helena Sá e Costa, no Porto, recebe a peça Prometeus, da autoria de Pedro Galiza. Na Casa da Esquina, em Coimbra, Marta Nunes expõe ilustrações com o tema As Mulheres do Meu País. Ficam até 25 de outubro. Entre sexta e domingo, realiza-se o Festival Cúpula Circus Village, em Vila Nova de Gaia. A programação é variada e gratuita. Também de sexta a domingo acontece a Mostra Internacional de Marionetas, Máscaras e Objetos, em Sintra. E voltamos já à conversa com os nossos convidados. A Yolanda agora tem esta apresentação. Como é que tem sido recebida pelo público quando vai para palco e anda pelo país? Olha, tem sido muito giro conhecer as pessoas, atribuir uma cara às pessoas que às vezes me mandam uma mensagem nas redes sociais e tem sido assim meio... É diferente, é muito diferente, porque eu lembro-me de tocar o ano passado em alguns sítios. Eu já tinha lançado o meu primeiro EP. 2022 foi o meu primeiro single, 2023 foi o primeiro EP, mas depois com o festival, obviamente, que há mais pessoas que conhecem, há mais pessoas que sabem quem eu sou, e então isso às vezes é assim meio estranho de receber. Às vezes aparecem-me 3 ou 4 miúdas saltitonas a vir ter comigo, com 1,10 m. Portanto, tem sido muito bonito e estou cada vez mais feliz por ir tocar até a outros sítios do país que eu nunca conheci, cidades onde eu nunca estive. Parece que eu estou sempre em casa, mas não é isto. Mas tem sido muito bonito e estou muito grata por todo o amor e por ter, às vezes há concertos que tenho 1000, outras vezes tenho 100, e são sempre, para mim, concertos super importantes, porque há sempre, para mim, se eu conquistar uma pessoa da audiência, do público, eu estou feliz e vou satisfeita. E já faz sentido. Sim. E, Eduardo, de que forma é que as pessoas depois também vão poder ver este documentário? Quando é que ele vai estar disponível? Ok, pronto, nós primeiramente estamos a fazer tudo para fechar o quanto antes a data do evento de estreia, que será na minha cidade natal, em Aveiro, e eu garanto que vai ser um evento muito bonito. Os mais chorões levem papéis para limpar as lágrimas. Acho que vai ser uma coisa muito forte e também de alguma forma culturalmente inovadora na minha cidade. A partir daí, o nosso objetivo passa por rodar o filme norte a sul do país, com colaborações com autarquias por aí fora e ilhas, não esquecem das ilhas. Por fim, através de venda de plataformas de streaming. Agora, a única coisa que eu garanto é que vai haver um evento de estreia. Esse vai ser o evento. A partir daí vamos ver. Vamos ver como é que corre este evento e vamos tentar procurar passá-lo. É uma questão das pessoas ficarem atentas. Muito obrigada aos dois pela presença neste cartaz. O livro vencedor do Prémio de Literatura da Islândia em 2022 foi escrito por um autor português. Pulmões, de Pedro Gulungur Garcia, aborda as relações familiares em diferentes épocas e lugares. Foi agora publicado em Portugal. Da Toscana no início da Primeira Guerra Mundial, aos bairros de imigrante de Toronto, até a Reykjavik do futuro em 2089. Através do personagem Enzo, Pedro Gulungur
Garcia conta o passado de Joana. Sonhos desfeitos, amores proibidos e segredos são desvendados. São baseados em histórias que aconteceram na minha família portuguesa. Por exemplo, a história que contou-me o meu avô sobre o seu próprio pai, que estava no exército na época da Primeira Guerra Mundial. Sobretudo, no futuro e no passado, a história sobre a família e as relações entre pais e filhos, a tensão entre homem e mulher, assim, coisas muito eternas. O segundo romance do autor português e islandês, escrito durante a pandemia, viria a ser reconhecido com o Prémio Nacional da Literatura na Islândia em 2022 e durante 9 semanas sucessivas foi campeão de vendas na Islândia. Eu senti-me vencedor quando eu tinha a nomeação, mas quando o meu publicador na Islândia disse que eu ia ir para Live TV como presidente da Islândia, em casa do presidente, eu tinha que deitar-me no chão, porque era um sonho quase inacreditável, mas isso abriu muitas portas. Agora estou escrevendo o próximo romance, só tenho uma página, mas é uma muito boa página, mas isso vai acontecer no passado, no século XVIII. Lungo na versão original, Pulmões em português, chega agora ao país onde Pedro nasceu e prepara-se para ser publicado no Brasil, França, Polónia, Espanha, México e Colômbia. Para Sermos Um Agora faz parte do segundo EP de Yolanda. É com este tema, tocado e cantado ao vivo, que terminamos este programa. Foi o cartaz. Tenha bons espetáculos. Não sei para onde vou, custam-me as perguntas. Será que estás surdo ou não me queres ouvir? Mesmo assim não dou ouvidos ao escuro, que a minha luz não se assuste se vens para apagar o fogo. Aqui já não ardes, que eu chorei-te dias e afoguei-te as palavras com as lágrimas que evitas. Diz-me se já saraste por cima das minhas feridas, por cima das minhas frases. Nem que tu voltasses, tu ias perceber. Nem que eu te perdoasse, mas não sei mais ceder. Para sermos um agora, para sermos um agora, para sermos um agora, para sermos um agora. É que eu já nem tenho saudades de ter saudades de ti, e sem querer já nem quero ser tudo o que eu era para ti.